Oi, gente, voltando. A gente agora vai ver o tipo societário mais utilizado em nosso ordenamento jurídico. É a sociedade limitada. Gente, a sociedade limitada, ela está prevista também no nosso código, do artigo 1052 ao 1087. Por que ele é o mais atrativo? Em primeiro lugar, porque os sócios têm sociedade limitada. Em segundo lugar, porque as normas que instituem a sociedade limitada, elas são extremamente flexíveis. É uma sociedade contratual, então você pode determinar as normas, as cláusulas que vão reger a sua sociedade. E não só isso, como também você pode se utilizar de outras normas, de outros ordenamentos jurídicos para reger a sua sociedade limitada. Não preciso dizer, vocês já estão carecas de saber que as normas da sociedade simples se aplicam subsidiariamente, mas a gente vai ver que todo ordenamento ele é bastante elástico. Ele surgiu em 1892 na Alemanha e ela foi uma evolução de todos os outros tipos legislativos. Gente, todos os sócios na sociedade limitada possuem a responsabilidade pessoal limitada, com uma única exceção. Se o capital social ele não estiver completo, se ele não estiver integralizado, todos os sócios respondem solidariamente pela integralização desse capital. Um exemplo. Eu e duas amigas vamos abrir a minha loja de brownie. Eu digo que vou colocar 40 mil reais. Cada amiga minha, uma diz que vai colocar 20, a outra diz que vai colocar quanto é 40, 60, a outra diz que vai colocar 40 também. Então, ficou 40, 40 e 20. Certo? Eu coloco os meus 40, porque eu sou uma pessoa muito comprometida. Eita, eu não marquei meu tempo. Minha amiga que disse que ia colocar os 20 mil, não colocou. Minha outra amiga, que disse que ia colocar os 40, também não colocou. Moral na história, eu e eles vamos responder ilimitadamente pela integralização. Então, apesar de eu ter me comprometido a só colocar 40, se houver uma execução, eu posso ser obrigada, compelida a colocar os outros 60 mil que ficaram faltando. Isso é a integralização, é você concluir o capital social que você determinou. Gente, uma sociedade contratual, já falei, é a natureza jurídica de sociedade de pessoas, intuito persone. Mas como eu falei que ela é uma sociedade elástica, ela pode ser de maneira atípica uma sociedade de capital, se assim estiver previsto no seu contrato social. Gente, o capital social ele tem que ser em moeda corrente e ele pode ser composto por bens. Eu posso colocar um carro, um imóvel, mas tem que ser um bem que tenha avaliação pecuniária. Não pode haver na sociedade limitada a contribuição com serviços. Ela é vedada pela lei. O ordenamento jurídico não permite. Antigamente podia. Com o advento do Código Civil de 2002, foi proibido. Gente, atualmente, também da Lei de Liberdade Econômica, 2019, foi permitido a sociedade limitada unipessoal. Essa é uma figura que já existe em outros ordenamentos jurídicos, que foi trazido pela primeira vez para o Brasil agora, em 2019, e ela é as mesmas normas da sociedade limitada, a diferença é que ela só tem uma pessoa. Ou seja, se tornou parecida com a Irélia, a diferença é que não tem o capital social mínimo. Já falei também, artigo 1053, diz que pode haver aplicação subsidiária das normas da sociedade simples pura. Não admite sócio que contribua com serviços, eu também já falei. O contrato social pode prever a regência supletiva pelas normas da sociedade anônima, pela lei da SA. Um exemplo é, se a sociedade limitada quiser adotar
um conselho de administração, que é um órgão próprio da sociedade anônima, se quiser ter um acordo de cotistas, se quiser adquirir cotas pela própria sociedade. Ou seja, existem algumas regras da SA que elas podem ser adotadas pela sociedade limitada, a LTDA. Mas não são todos os atos, tá? Tem atos que são próprios da sociedade por ações. E a sociedade limitada, como eu disse, é uma sociedade de pessoas, intuito personae. Tá? O capital social da sociedade limitada, meus amores, ele é dividido em cotas. Essas cotas, elas podem ser iguais, por exemplo, pode valer 10 mil todas, ou pode uma valer 10, outra valer 5, outra valer 50. Agora, elas não podem ser divididas, fracionadas. Ou seja, se a cota valia 10, a outra 5 e a outra 50, essa cota de 50 ela jamais vai poder ser dividida, repartida. Eu e outra pessoa comprarmos juntos uma cota de 50 mil e aí a gente vai ter um condomínio nessa cota, a gente vai ser sócio nessa cota. Mas a gente jamais pode dizer, tá? A gente compra junto, agora eu fico com 25, você fica com 25. Não pode, tá? Gente, na omissão do contrato, o sócio pode ceder a sua cota total ou parcialmente a quem seja sócio, independentemente da audiência dos outros. Se o contrato não disser que é proibido, eu posso fazer isso, dá para outro sócio pode se tornar o majoritário. Ou até uma pessoa estranha, se não houver oposição de titulares de mais de 1/4 do capital social. Gente, a sociedade limitada ela pode usar firma ou denominação. O artigo 1071, e aí eu quero que vocês leiam não esse só, mas de todo o assunto de direito societário, minha gente, vocês precisam ler a legislação. Vocês precisam ler o texto de lei. O 1071 ele traz um rol exemplificativo de atos que dependem da deliberação dos outros sócios. E essa deliberação ela pode ocorrer para a sociedade limitada tanto numa reunião, quando a sociedade ela tiver menos de 10 sócios, ou ela pode acontecer numa assembleia. E aí é obrigatório que seja através de assembleia nas sociedades com mais de 10 sócios. Gente, a administração da sociedade limitada, ela não pode ser administrada por uma pessoa jurídica, e não podem ser administradores as pessoas constantes do artigo 1011. Dê uma olhadinha lá, mas basicamente as pessoas impedidas por lei, servidor público, magistrado, membro do Ministério Público, enfim, todas aquelas pessoas, os condenados por crime falimentar, por prevaricação, por um crime que proíba o acesso, ainda que transitório, a um cargo público. Enfim, tem uma série de requisitos que é importante que vocês leiam de quem não pode exercer a administração. Gente, a atividade de administração da sociedade, ela é personalíssima. Eu não posso assumir a administração e pedir para um colega ou então delegar uma função sem autorização da sociedade. Ela um encargo pessoal. Todos os sócios têm condições de administrar ou gerir os negócios, sendo que um ou mais sócios podem ser designados administradores. A designação de um sócio não administrador, ou seja, de um terceiro, não precisa de expressa autorização contratual. Mas, se a sociedade ainda não tiver integralizado o capital, essa autorização ela tem que ser unânime. Todos os sócios têm que concordar com aquele nome. E se já tiver integralizado, precisa da aprovação de 2/3 dos sócios. Mas não precisa estar previsto expressamente no contrato social. Os administradores eles são obrigados a prestar aos sócios contas da sua administração, anualmente. Gente, a sociedade limitada unipessoal, ela é uma inovação, eu já falei, e ela está no artigo 1052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de sua cota, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Parágrafo 1º. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas.
Se ela for unipessoal, a aplicação ao documento de constituição, porque não vai ser um contrato, porque ninguém assina um contrato sozinho, mas é um documento de constituição do único sócio, no que couber as disposições do contrato social. Gente, espécies de sociedade limitada. Ela tanto pode ser de pessoas, como ela pode ser de capital, desde que em razão da livre cessão de cotas. Na sociedade limitada de pessoas, a cessão ela pode ser impedida. Gente, procedimento dissolutório. Desculpa. Para você encerrar uma atividade, uma sociedade limitada, você precisa seguir um roteiro, um script, que inicia com a dissolução, depois a liquidação e depois a partilha. Gente, a dissolução ela pode ser judicial ou extrajudicial. Ela não implica automaticamente na perda, na eliminação da personalidade jurídica, ou seja, a personalidade ela ainda vai durar enquanto durar a dissolução. E essa dissolução ela vai ser formalizada através de um distrato, certo? É um documento que encerra aquela atividade. A liquidação, que é a segunda etapa do procedimento dissolutório, ela também pode ser judicial ou extrajudicial. Vai ser nomeado uma pessoa, o liquidante, que ele vai ser o administrador da sociedade, e a tarefa dele é levantar o que é que ela ainda tem de patrimônio depois de pagar os credores, e, havendo ainda o patrimônio, ele vai partilhar, aí nós passamos para a terceira etapa, esses bens, o saldo remanescente entre os sócios daquela sociedade. Gente, veja só, tudo que a gente está falando aqui é um resumo do que é sociedade limitada. Nós estamos vendo noções introdutórias. Mais para frente, provavelmente no próximo semestre, vocês vão aprofundar esse conhecimento, tá certo? Eu vou parar e a gente faz o vídeo de sociedade anônima. Leiam a legislação, por favor.